Ele da dosimetria, Congresso comunica a Planalto e Lula tem até quarta para promulgar lei. Não é porque o veto foi derrubado que a lei já entrou em vigor, tanto que vocês viram que a Débora do Batom entrou com pedido e ele foi rejeitado porque a lei ainda não tinha sido promulgada até então. Ou seja, a priori, a partir de quarta, no caso hoje, tem que estar resolvida essa situação e bater o martelo já foi. E aí o pessoal pode começar a pedir a revisão das penas. Aí você deve lembrar também que a esquerda já prometeu que vai acionar o Supremo para decretar que é inconstitucional. Por quê? Porque Lula e seus amigos adoram perseguir pessoas. Luísa Martins, que não é apenas uma jornalista, ela é porta-voz, em especial, da ala do Gilmar Mendes, do Dino, do Zanin e do Moraes, escreve lá na Folha de São Paulo. Ela disse que o Supremo tende a validar o PL da dosimetria, mas com recados sobre combate a atos antidemocráticos. Tradução: eles vão validar, mas durante o julgamento vão lacrar, como sempre. Ela disse que o Supremo tende a validar, vai validar, mas com uma série de recados sobre a necessidade de combater com rigor qualquer novo ataque à democracia. Parte dos ministros discorda da dosimetria, por entender que a medida significa um incentivo a novos atos antidemocráticos, mas mesmo esses magistrados que discordam, Gilmar, Dino, Zanin, Dom Pedro III, mesmo essa gente, entende que há um consenso de que a definição das penas é uma prerrogativa do Congresso. Ou seja, vão gritar, vão espernear para não dar o braço a torcer, mas sabem que tem que passar a dosimetria, não é anistia, né? A dosimetria. O líder do PT na Câmara, Pedro Uquizai, de Santa Catarina, disse à Folha que assim que a lei for promulgada, o partido vai entrar com ação no Supremo pedindo que a norma seja declarada inconstitucional. A judicialização já era esperada pelos magistrados, ou seja, é um jogo de cena, é um grande teatro, porque o Lula tem que vender para a militância que ele lutou até o último segundo para perseguir pessoas comuns que não cometeram nenhum crime. O processo será sorteado a um ministro relator que vai analisar se é o caso de conceder uma liminar para suspender temporariamente a lei, o que eu duvido, ou se será adotado um rito abreviado para julgamento de mérito direto no colegiado. Segundo o ministro do Supremo e interlocutores de outros 4 ouvidos pela Folha, o cenário que se desenha é de uma maioria pela manutenção da lei. A Luísa Martins diz que toda a ala do Fachin vai votar para manter, ou seja, Fachin, Carmen Lúcia, Fux, Mendonça e Cássio. E do outro lado, vai, vota aí, vota aí. Vota com ressalvas, lacra aí, vai, isso, lacraram, bacana, uhul, lacradores, pronto. Vai passar. E eles entendem também, a Luísa Martins vai falando ao longo da matéria que como esse processo todo vai voltar para as mãos de Dom Pedro III e ele vai rever as penas, isso poderia até ajudar a reduzir a pressão que ele vem sofrendo frente à sociedade, pela questão do golpe, mas até mesmo o Bolsonaro vai ser privilegiado. Baita privilégio. Aí, falando dos nossos lindos ministros, senhora Malu Gaspar, primeiro vou informar o seguinte. Gilmar pressiona Gonê para enquadrar Zema, mas enfrenta resistência na cúpula da PGR. Não tinha comentado sobre isso antes, porque eu tinha pra mim que ia ter algum desdobramento e teve. Já falar da PGR já. Pra você ver como andam as coisas no Brasil. Mas começou assim, dizendo que após pedir a inclusão do Zema no inquérito das fake news, por aquele vídeo, de fantoche, meu Deus do céu, que crime. Gilmar Mendes tem pressionado nos bastidores Paulo Gonê a dar aval da sua iniciativa. A sua iniciativa, né? Algo extremamente democrático, né? Estado Democrático de Direito, o ministro do Supremo pressionando o PGR, maravilhoso. Mas a ofensiva do companheiro Gilmar de enquadrar o pré-candidato do Novo à presidência da República enfrenta a resistência na cúpula da PGR. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, Gilmar tem insistido que Gonê atenda o seu pedido, mas tem sido aconselhado a não fazer nada e deixar o assunto morrer. Gilmar, esquece isso, esse negócio de perseguir não tá bacana, cara. O teu amigo vai te falando pro teu bem, é ano de eleição. Já parou pra pensar que isso daí vai se virar contra o Supremo? Vai ser usado na campanha para que vocês estão perseguindo e tentar eleger uma bancada ainda maior da direita? Esquece isso. Ou, caso decida atender Gilmar, integrantes da sua equipe já sugeriram que ele deixe para algum subordinado o ônus de assinar o parecer favorável ao pedido do ministro, uma forma de se distanciar do episódio e tentar se blindar das críticas que virão. Não há prazo para o PGR escolher qual caminho vai seguir. E, por enquanto, Gonê empurra o encaminhamento do caso, vai empurrando com a barriga. O clima nos bastidores da PGR é de apreensão com o pedido de Gilmar, já que a maioria dos subprocuradores-gerais da República avalia que o Supremo já deveria ter encerrado o inquérito das fake news. Não porque eles são bonzinhos, mas porque
Tá causando desgaste sem igual. Ninguém consegue mais defender. A Globo não consegue defender. A Folha não defende. O Estadão não defende. Só os jornalistas petistas defendem. Mas, apesar da opinião pública, da OAB e de integrantes do próprio Supremo, Dom Pedro III, relator do inquérito, não tem dados sinais que pretende concluir tão cedo as investigações que se tornaram uma arma para que a corte se proteja de ataques e perseguir opositores políticos. Lindo. Aí o Gilmar diz, né? Não é Gilmar não. Aqui é um interlocutor de Gonê que falou em privado com a Malu Gaspar. A grande maioria de nós acredita que o inquérito tem que ser arquivado, porque já exauriu o escopo de investigação e não pode se transformar em algo permanente, onde qualquer crítica ao Supremo seja incluída como fato para investigação. Essa turma sabe, gente, que desde o início esse inquérito é totalmente inconstitucional e foi feito para perseguir divergentes. Na opinião de outro integrante da cúpula da PGR, o inquérito se tornou um instrumento de coerção. Acusação séria, viu? E o pedido de Gilmar contra a Zema vai servir como uma espécie de teste para o chefe do Ministério Público Federal, o senhor Paulo Gonet. Ele não tá... Não, o Gonet não tá nem aí para esse teste. Esse inquérito é um absurdo total e absoluto. Gonet vai ser mais leal ao Gilmar ou à Constituição? O Gilmar é a Constituição. Óbvio que é o Gilmar. O Ministério Público Federal não pode ser um órgão inerte e cúmplice. Se o Gilmar acha que por algum motivo sua honra pessoal foi atingida, ele deveria entrar com ação de indenização por danos morais, como fazem os outros mortais quando se sentem lesados. Aí teve um desdobramentozinho, que é o quê? A ideia do Gonet. Gonet avalia denunciar Zema por difamação fora do inquérito das fake news, porque tá ruim, sabe? Tá chata essa parada de inquérito das fake news, tá gerando muito desgaste. Aí o Enio até comenta, né? O pedido do Gilmar para incluir o Zema no inquérito das fake news é tão ridículo que nem o Gonet, subordinado de Gilmar, está encontrando dificuldade de aceitar. Só que a fonte na PGR disseram para a imprensa que a PGR está avaliando denunciar o Zema por difamação fora do inquérito das fake news. Se não tem motivo para incluir Zema no inquérito infinito e universal de Dom Pedro III, qual a competência da PGR para fazer qualquer coisa? Zema não tem foro no Supremo. A competência por prerrogativa de função é para o autor e não para a vítima. A atuação da PGR, nesse caso, continua em desacordo com o Código de Processo Penal e com a Constituição, né? É claro. Enquanto isso acontece, eu duvido que o Zema esteja achando ruim, esteja muito preocupado. E tá ali, ó. É o Brasil. Lacrou, falou mal do Supremo, o brasileiro emocionado. Zema já ganhou 1 milhão de seguidores e dobra a taxa de engajamento com ataques ao Supremo em abril. Falar do Supremo dá engajamento, é incrível. E eu acho que é até por isso que eles não querem barrar o pé da dosimetria, por isso que o Gonet também está preocupado. Tá mais do que óbvio. Expor o Supremo trará votos em outubro. E quanto mais motivos o Supremo der, maiores serão as chances de uma ampla bancada de direita no Senado. Vocês sabem, né, o que é que o Senado pode fazer com o Supremo. Mas voltando. Aí agora de manhã, a turma da Malu Gaspar, o Rafael Moraes Moura, traz um bastidor interessantíssimo, que é aquela matéria que você não pode ficar preso apenas ao texto, mas você deveria se perguntar: como o Rafael Moraes Moura soube disso? Porque essa pergunta pode ser bem pertinente e pode, inclusive, dificultar a vida do presidente do AB, Beto Simonetti. Ele pode sair com a pecha de vazador, fofoqueiro. E se não foi ele? O Gilmar não falou. Com certeza não foi o Gilmar. O Gilmar ia se auto-expor. Aí sobra como opções assessores do ministro. Eita, ele não pode confiar nem na própria equipe. Por que eu tô falando isso? O Rafael Moraes Moura fala assim, ó, em ofensiva contra políticos, Gilmar Mendes cobrou de presidente da OAB a defesa do Supremo, né, o Beto Simonetti. Aí tá ali. Gilmar Mendes cobrou do Beto Simonetti pelas críticas que a OAB vem fazendo à atuação da corte. Na conversa ocorrida em uma audiência no Supremo, no final do mês passado, Gilmar pressionou Simonetti a sair em defesa da corte. Como é que o Rafael Moraes Moura sabe disso, se não foi evento público? E foi uma conversa só entre o Beto e o Gilmar. Como é que isso aqui foi parar na Globo? Não podemos fragilizar o Supremo, argumentou Gilmar, repetindo em privado uma queixa que já fizera em público a respeito da OAB em entrevista ao jornal o Globo 2 dias antes da audiência, em 22 de abril. Então foi dia 24 que ocorreu isso daqui, 24 de abril. Bom, se foi privado, a priori só tem Gilmar e o Simonetti. Então dá para entender, ou pelo menos inferir, que foi o Beto Simonetti que deu com a língua nos dentes. Se ele não falou diretamente com a imprensa, ele deve ter contado para alguém, que esse alguém acabou contando para a Globo. A OAB de São Paulo tem criticado muito o Supremo Tribunal Federal, mas a gente também pode fazer uma pergunta: o que a OAB tem feito contra as fraudes perpetradas por advogados?
indagou o decano do Supremo, a jornalista Renata Lopretti. Foi para dar uma resposta ao ministro sobre sua fala que Simonetti pediu para ser recebido. No encontro, ele entregou a Gilmar um levantamento sobre as apurações e sanções praticadas pela própria entidade contra advogados. Mas como Gilmar se mostrava inconformado, Simonetti foi claro. Diz que seu maior problema no momento é justamente conter os ânimos de sua classe e cobra dele uma atuação ainda mais combativa contra o Supremo. Segundo a equipe da coluna apurou, o presidente da OAB disse que tem falado bem menos do que a base de advogados tem lhe cobrado, diante da crescente satisfação do meio jurídico com a perpetuação do inquérito das fake news, aberto em março de 2019 pelo então presidente Supremo Dias Toffoli. Advogados estariam chateados? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui quando eu falar do Flávio e de um evento que teve com empresários, fazer umas informações extras para vocês. Eu falo assim, um comando clima em relação ao Supremo, ao Ministério Público,